Olá pessoal, bom dia. O professor Éder está gravando esse vídeo para falar das atividades de hoje, dia 23 de agosto de 2021. Então hoje nós vamos passar em língua portuguesa pelo livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, em matemática no livro Currículo em Ação, EMAI, e em ciências no livro didático Aqui Palô. Então vamos ver essas atividades um pouquinho mais de perto? Bom pessoal, já estou aqui no livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, página 61. Estamos na etapa 4 do projeto das fábulas, comparando versões de uma mesma fábula. Atividade 4A, comparando duas versões. Acompanhe a leitura que o seu professor fará dessa fábula, fiquem bem atentos. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Número 2. Seu professor lerá uma nova versão da fábula A Cigarra e as Formigas. Preste atenção às semelhanças e diferenças entre as duas versões. Agora eu vou ler uma outra e a gente vai depois comparar o que elas têm de igual e de diferente. A formiga e a cigarra. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar. Quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga então continuou a recolher seu trigo e lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses gastaste em cantar e bailar, como se fosse comida saborosa e a seu gosto, que agora cante e dance. Bom, dando prosseguimento na página seguinte, a gente vai agora olhar assim umas partes um pouquinho mais de perto. Apesar da história ser a mesma, há diferenças no modo de contá-la. Conversem com os colegas sobre as principais diferenças entre as duas histórias. Então, letra A, comparem as duas formas de iniciar a fábula. Então, aqui a gente vai olhar na primeira versão e na segunda. A primeira começa assim, ó. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. A segunda versão. No inverno, a formiga tirava grãos de trigo fora de sua cova para os secar, quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. Agora a gente vai ler a letra B aqui em seguida, ó. Letra B. Em seguida, leia o modo como as formigas respondem ao pedido da cigarra nas duas versões. Na primeira, mas por quê? O que fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Na segunda versão, a formiga perguntou a ela e o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. Aqui tem uma diferença bastante importante. Tem dois tipos de discurso aqui, né? O discurso direto e o discurso indireto. Na primeira versão, a gente tem exatamente, por causa do travessão ali, as palavras que a formiga usou. No segundo, observem só, é o narrador que conta o que a formiga diz, né? Então a gente diz, quando é o próprio personagem que fala, um discurso direto. E quando é o narrador, um discurso indireto. Já fica uma pista aí para vocês, hein? E letra C. E finalmente observe as diferentes formas de escrever a resposta da cigarra. Então na primeira versão, para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. E na segunda versão, a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. Bom, aqui também a gente pode observar uma outra coisa importante, que é o quê? Esse respondeu a cigarra não é uma fala da cigarra, é o autor explicando que essa foi a resposta dela. Então, o que aconteceu? Ela está entre travessões, que é justamente para indicar isso.
A cigarra falou até a palavra tempo, tem uma pausa para o autor explicar e depois a sequência. Ainda tem um pedacinho na próxima página. Aqui na 63, a gente vai conversar coletivamente. Letra A. Ao reescrever essa fábula, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão? E aí, quais partes da primeira versão da fábula vocês acharam que estão bem escritas, que tem boas expressões, palavras diferentes, descrição de cenas e etc. B. E da segunda versão? C. O que vocês escreveriam de maneira diferente? Quer dizer, o que não apareceu, ou que expressão, que forma de escrever que não apareceu, que você faria diferente? É isso, agora a gente vai lá para a matemática. Já estou aqui no livro Currículo em Ação EMAI, atividade 11.3. Alice registrou os arredondamentos que ela realizou numa listagem de números. Alice registrou os arredondamentos que ela realizou numa listagem de números. Então, pessoal, lembram o que é arredondar um número? É colocar ele para cima ou para baixo com um número que a gente chama de redondo, que é aquele terminado em zero. O arredondamento, normalmente, ele é útil para a gente usar o cálculo mental, ou cálculo estimado, cálculo aproximado. Então, temos um quadro aqui, ó. Observe o que ela já preencheu nos quadros. Então, temos aqui. Então, o 23, ela arredondou para o 20, o 41 para o 40, o 133 para o 130. Então, por quê? O 23, porque a gente pensa assim, ó, o 23 está mais perto do 20, que é o número redondo, ou próximo, que é o 30. Então, para ficar 20, falta só tirar 3. E para ser 30, falta colocar mais 7. Então, está mais perto do 20. Mesma coisa do 41. Está mais perto do 40 ou do 50? Então, para o 40 falta 1, para o 50 faltam 9. Então, é esse critério que a gente vai usar, né? E depois, vocês então vão preencher esses quadros, né? Os dois. Temos aqui na frente mais um quadro. E em seguida tem algumas respostas para vocês escreverem. Escreva qual o critério utilizado por Alice para realizar os arredondamentos. Então, vocês vão explicar aqui qual o critério. Número 2. Na tira abaixo, pinte de amarelo os números que devem ser arredondados para 300 e de azul os que devem ser arredondados para 400. Então, atenção. Aqui o arredondamento é na centena, então a gente vai deixar 2 zeros. Então, esses números estão todos eles entre 300 e 400. Qual é o desafio de vocês agora? É pensar no número que está mais perto de um ou de outro. Então, nós temos aqui na ponta 300 e o 400. E aí, letra A pergunta, o que acontece com o número 350? Essa a gente vai conversar na aula ao vivo, mas já dá para imaginar, né? 350, para chegar no 300, tira 50. Tem uma distância de 50. E para chegar no 400, tem que pôr 50. Então, está numa distância exatamente o quê? Exatamente igual. Bom, agora a gente vai lá para ciências. Pessoal, já estou aqui no livro de ciências, no texto Animais Vertebrados. Os animais vertebrados podem ser divididos em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes geralmente têm o corpo coberto por escamas e nadam por meio de nadadeiras, vivem nos oceanos, mares, rios, lagos e alimentam-se de plantas ou de outros animais. Também servem de comida para diversos outros tipos de animais, incluindo o ser humano. Então, nós temos aqui, ó, um cardume de lambaris nessa imagem. Os anfíbios têm pele úmida, sem escamas. Uma característica desses animais é que a maioria passa uma parte da vida na água e outra na terra úmida. Os adultos são todos carnívoros e muitos contribuem para o controle da quantidade de insetos no ambiente. Eles também servem de alimento para outros seres vivos, como as serpentes. São exemplos de anfíbios os sapos, as rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. Então temos aí, ó, um sapo que mede 4 centímetros, ele é bem pequenininho. Continuando na página seguinte. Os répteis têm a pele seca e revestida de placas duras ou escamas. A maioria tem 4 pernas. Alguns vivem grande parte da vida na água, como a tartaruga, outros na terra, como as serpentes e os lagartos, e outros ainda em ambos os ambientes, como os jacarés e os cágados. Eles podem se alimentar de vegetais e animais, também são fonte de alimento para outros animais. Então tem uma tartaruga marinha aí. Continuando com as aves agora. As aves podem ser encontradas em diversos ambientes,
Suas asas e seu corpo são cobertos de penas. São grandes aliadas das plantas, pois, ao buscar alimentos em árvores e arbustos, podem colaborar com a polinização ou ainda espalhar as sementes. Também contribuem para o equilíbrio ambiental, pois se alimentam de insetos e pequenos animais. Então, temos uma ave aí no ninho, né? E para concluir, temos os mamíferos. A maioria dos mamíferos tem corpo coberto de pelos. A maior parte deles é terrestre, mas também existem os aquáticos. São exemplos de mamíferos: o cão, o elefante, a baleia, o golfinho e o ser humano. Temos aí uma leoa e seus filhotes. Na página seguinte, pessoal, tem as atividades. O professor Éder não vai ler questão por questão por causa do tempo, para o vídeo não ficar longo, tá bom? Mas vocês precisam ainda fazer a atividade da página seguinte. Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado. Um abraço e tchau.